Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia era esse? Que mesmo dia era esse? No dia da ressurreição de Jesus. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a falar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, revela-nos a tua palavra nessa hora e libera aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse texto é um texto muito interessante, é algo poderoso para a minha vida e para a sua vida. E o que eu quero falar nessa noite revela aquilo que nós somos, talvez aquilo que nós estamos sendo, aquilo que algumas pessoas, talvez muitas pessoas, estão sendo nesses dias de pandemia. Sabe, a Bíblia fala de dois dos discípulos de Jesus. A Bíblia está falando de dois dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que eles iam caminhando, e Jesus então aparece ali naquela cena e começa a caminhar junto a eles, começa a caminhar junto com eles. E não somente caminhar, mas Jesus começa a dialogar com eles, Jesus começa a conversar com eles. E durante a caminhada, Jesus percebeu algo: aqueles discípulos já não eram mais os mesmos. Como assim, pastor? Suas palavras já não eram mais as mesmas, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir já não eram mais as mesmas. Haviam passado somente, sabe quantos dias? 3 dias. 3 dias somente da morte de Jesus. Mas esses dois discípulos já haviam perdido algo que eu e você não podemos perder de maneira nenhuma. Esses dois discípulos já haviam perdido a paixão por Jesus, a paixão por Deus. Eles já haviam perdido esse fogo por Deus. Eles já haviam perdido a esperança, e eles já haviam perdido a sua devoção a Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite? Se você está entendendo essa palavra, quem sabe essa é a hora que o Senhor quer falar ao teu coração. Sabe, e o que mais me impacta, irmãos, é que isso que aconteceu com esses discípulos pode, e infelizmente está acontecendo com muita gente hoje, com muitos dos discípulos de Jesus hoje ainda. Quem sabe você, quem sabe seus discípulos, quem sabe as pessoas na fé, os seus irmãos, que você costumava caminhar com eles na igreja, e de repente eles estão passando por este momento de perder a esperança, de perder o fogo, de perder a paixão, de perder a intimidade com Deus. Muitas vezes nós acreditamos que a paixão pode durar por semanas, por meses, por anos. Nós acreditamos que a paixão pode durar pela vida inteira. Mas entenda uma coisa, é interessante observar que elas haviam passado apenas 3 dias. Quantos dias? 3 dias. 3 dias somente. E esses discípulos já haviam perdido a sua paixão por Jesus. A paixão já havia ido embora, não havia mais emoção, nas suas palavras já não havia mais entusiasmo. Podia-se ouvir claramente no coração daqueles discípulos a voz da derrota, a voz do medo, a voz do desespero. Sabe, irmãos, e eu queria compartilhar essa palavra com você nessa hora, acerca de como voltar a queimar de paixão por Deus. Amém? E eu quero te dizer uma coisa: podem passar os dias, podem passar os meses,
mas eu quero seguir sempre a minha vida sendo um homem apaixonado por Deus, apaixonado pela sua obra, apaixonado pela sua palavra, apaixonado pela vida de Deus na minha vida. Na verdade, eu sei que é duro perder um amigo, é difícil perder um ente querido, alguém que nós amamos. É difícil nós abrirmos mão de algo que nós queremos muito, que gostamos muito. Mas se tem uma coisa que eu e você não podemos perder nesses dias, é o nosso amor, a nossa paixão e o nosso fogo pela presença de Deus. Se você está me entendendo, diga glória a Deus. E essa passagem nos adverte a algumas consequências que nos sobrevêm quando nós perdemos a paixão por Deus. Essa passagem é um chamado para estarmos sempre alertas, para estarmos com o alerta ligado, para não perdermos a nossa paixão por Deus. E notem que interessante que diz essa palavra. Esses discípulos que caminhavam com Jesus tinham visto Jesus fazendo milagres, operando sinais, maravilhas. Por 3 anos caminharam com Jesus, por 3 anos estavam andando ao lado de Jesus. Viram Jesus levantar mortos, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus levantar aleijados, viram Jesus curar os enfermos. Eles viram Jesus abrir a vista aos cegos. Eles viram Jesus destampando ouvidos que não ouviam. E mesmo assim, 3 dias após a morte de Jesus, esses discípulos já não tinham mais a mesma paixão. E me impacta o que diz o verso 16. A Bíblia diz que: mas os olhos deles estavam como que vendados, para que o não conhecessem. Sabe, por que eles não reconheceram Jesus? Porque a Bíblia diz que seus olhos estavam como que vendados. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando você perde a paixão, você perde a visão também. Quando nós perdemos a paixão por Deus, quando nós perdemos aquele fogo por Deus, nós perdemos a visão. Nós passamos a andar sem visão. Esses 2 discípulos seguiam caminhando, mas já não tinham mais visão, não tinham mais propósito e infelizmente já não tinham mais destino. Já não havia mais um destino sobre a vida deles, não havia mais rumo, não havia mais norte, porque eles haviam perdido em primeiro lugar a paixão, e consequentemente com a perda da paixão, eles perderam a visão. E se eu perco a visão, é questão de tempo. Se eu perco a paixão, é questão de tempo para eu começar a perder a visão. É a paixão que me ajuda a viver focado, é a paixão que me ajuda a viver próximo, é a paixão que me ajuda a dobrar os meus joelhos todos os dias e buscar a glória e a presença de Deus para a minha vida, para a minha casa e para o meu futuro. É isso. Quando você anda com Deus por paixão, você começa a acreditar que não está nessa terra por acaso. Você está aqui porque você tem um propósito, e que para a glória de Deus, Deus tem coisas muito maiores para a tua vida. Se você crê, digita aleluia. Se você crê, digite glória a Deus. Amém? Sabe, Deus tem grandes coisas com a tua vida. Eu queria que você selecionasse alguém nessa noite, para você mandar uma mensagem para essa pessoa. Você vai falar no WhatsApp, vai dizer o seguinte: Deus tem grandes coisas com a tua vida, Deus tem grandes coisas com a tua família, e Ele tem um destino para você e para sua casa. Se você crê, diga aleluia. Sabe, irmãos, mas infelizmente, quando eu perco a paixão, eu já começo a não mais viver, eu começo a sobreviver. Há uma frase muito interessante e poderosa de Walt Disney. Walt Disney diz que todos os seus sonhos podem se tornar realidade se tivermos paixão para persegui-los. Você tem paixão? Se você parou de sonhar, se você perdeu a tua paixão, você perde também a sua visão, e consequentemente você perde os seus sonhos. Vou te dizer uma coisa: se você perdeu a tua paixão, você perdeu os teus sonhos. Não perca os seus sonhos. Se nós perdemos a paixão, nós perdemos o combustível que nos ajuda a perseguir os nossos sonhos. E eu acredito que você tem sonhos. Quem sabe esse 2020, essa tribulação que estamos enfrentando, tenham paralisado você e tenham feito você esquecer a paixão. Apagou aquele fogo que você tinha,
apagou aquela paixão que você tinha por Deus e pelos sonhos que você tem para um futuro. Mas eu quero te dizer nessa noite, é noite de renovação de Deus sobre a tua vida, e o Espírito do vivo Deus vai te tocar aonde você estiver e vai injetar em você um novo fogo, uma nova paixão, uma nova ideia, um novo tempo para a glória do nome do Senhor. Se você crê, diga amém. Você pode muitas vezes, querido, passar a vida inteira fazendo as coisas porque você está acostumado a fazer. Vir à igreja porque está acostumado a vir à igreja. Abrir o Facebook na quinta-feira, na página da igreja apostólica, ou no domingo para assistir essa live, para assistir esse culto online, porque simplesmente você já se acostumou a fazer isso. As pessoas ao seu redor já se acostumaram, mas quem sabe já não tem mais fogo aí dentro. Quem sabe já não tem mais paixão há muito tempo aí dentro. Não há mais propósito. Muitas pessoas passam a vida inteira liderando uma célula, mas já não há mais paixão. Muitas pessoas passam um tempo fazendo discipulado, mas já não tem mais paixão, e com isso não há mais propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você. Você recebe uma boa notícia da parte de Deus essa noite. Se você recuperar a sua paixão, um novo ânimo virá sobre ti, um novo alento, um novo fôlego de vida virá e te envolverá, e te levantará, e te fará viver maiores coisas em Deus. Se você crê, dê um grito dentro da sua casa de aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente olha essa palavra, a gente percebe algumas coisas. Percebe que muitos casais se acostumaram um com o outro, se acostumaram a viver juntos. Já não existe mais relacionamento, já não existe mais aquele fogo. É cômodo ter uma roupa passada, ter uma roupa lavada. É cômodo chegar em casa, cara, e ter um jantarzinho depois de um dia inteiro de trabalho, porque a sua esposa fez aquele jantarzinho quente. Mas muitos já não têm mais paixão. Um dorme de um lado da cama, o outro dorme do outro, quem sabe até em quartos separados. Para alguns, eu quero te dizer uma coisa, essa palavra para alguns é uma advertência, e a advertência de Deus para a tua vida nessa noite é essa: não perca a sua paixão. Para outros é um conselho, e esse conselho para você nessa noite é: recupere a sua paixão, e você vai recuperar a sua visão. As tuas promessas serão recuperadas em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com esses caras: não somente perderam a visão, mas também perderam a alegria. Quando nós perdemos a paixão, é questão de tempo para perdermos a alegria. Às vezes nós estamos fazendo as coisas, mas não temos mais alegria nisso. Fazemos por fazer, fazemos porque tem sempre alguém fica segurando o teu pé, pegando no pé, pedindo para você fazer, empurrando para você fazer. E eu espero que ninguém aqui que esteja me assistindo nessa noite esteja assistindo por obrigação. Eu espero que todos estejam aqui porque você está disposto a escutar uma palavra que venha tocar no teu coração para renovar a tua fé. Estão porque amam a Deus, estão porque amam as coisas de Deus e amam, acima de tudo, a presença do Senhor. Amém? Eu acredito que você ama a sua casa, e é por isso que você está aqui para ouvir essa palavra nessa noite. Amam servir ao Senhor. Mas deixa eu te falar, quando eu perco a paixão, abrir um culto como esse para participar dele se torna-se uma carga, um fardo. Quando eu tenho paixão, não importa se é ou não quinta, se é ou não domingo, o meu prazer é estar na presença de Deus. O meu prazer é estar na presença de Deus. E a boa notícia é que se a minha paixão é a fonte da minha alegria, então se eu recupero a paixão, eu recupero a minha alegria. Se você está entendendo isso, diga glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você vai desfrutar de cada momento de sua vida se você passar a viver com paixão. Viva com paixão, faça as coisas com paixão. Quando você for fazer algo, se entregue para fazer com a excelência. Eu costumo dizer que a excelência cabe em todo lugar. A excelência cabe em qualquer lugar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: cara, tem algo diferente nessa pessoa.
Mas não é simplesmente porque o Espírito Santo está em você, mas é porque o Espírito Santo fez com que você manifestasse a excelência dele. E as pessoas estão observando isso. Em Cristo não há nada impossível. Em Cristo não há nada que nós possamos dizer, cara, isso aqui é impossível. Não. Há um Deus sobre a tua vida. Se você tiver paixão para perseguir os seus sonhos, para perseguir os seus ideais, Deus vai estar contigo. Então em nome de Jesus, não deixe, não pare de adorar. Volte para o lugar de origem que Ele te chamou, que Ele te levantou. Se você entende isso, diga glória a Deus. Quando eu tenho paixão, o que eu faço para Deus não é uma carga, não é um fardo. E mesmo que não haja recompensa humana, eu acredito que há uma recompensa em Deus. Entende isso? Entende isso? Sabe, irmãos, quando eu tenho paixão, o ministério não é um fardo, é um privilégio. Quando eu tenho paixão, estar com a minha esposa, estar com os filhos, não é um fardo. Porque tem gente que troca tudo, prefere estar com os amigos, prefere estar com muita gente, mas não querem estar em casa, não querem estar com a família. Sabe, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem realizado nesse tempo. E por mais que estejamos vivendo um tempo terrível, Deus tem nos dado oportunidades de renovar a nossa aliança dentro de casa, renovar a nossa comunhão junto com os nossos filhos, com aqueles que são da nossa casa, da nossa família. Se você entende isso, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nos versículos 19 e 20, e Jesus respondeu: do que vocês estão falando? E eles lhes disseram: é a respeito de Jesus de Nazaré, um homem profeta. Olha o que eles dizem: poderoso em palavras e obras aos olhos de Deus e diante de todo o povo. Os nossos líderes e os líderes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esses homens haviam perdido a paixão, por isso eles haviam perdido a visão e haviam perdido a alegria. Quando Jesus estava caminhando com eles, perguntou: quem foi esse Jesus? Aí eles começaram a falar: cara, ele foi tremendo, um mestre poderoso, era um grande profeta. Olha só o que eles estão falando: ele era um grande profeta, era um pastor incrível. Ele era. Perceba que eles começam a falar algo comum. Ele era. Eles começam a falar no passado. Percebam isso, percebam que eles começam a falar tudo no passado. Começaram a falar de Jesus como se tudo já tivesse acabado. Entende isso? Já foi, morreu, acabou a história. Jesus morreu, terminou tudo. Na visão deles, Jesus morreu, acabou tudo. Mas toda vez que você encontrar alguém que perdeu a paixão, deixa eu te falar, você vai sempre ouvir falar as coisas como se tivesse acabado. Vão sempre trazer o passado para a mesa. A igreja era assim, era bom isso, fazia aquilo. Os hinos que tocavam, que tinham, era assim. As pregações eram assim. Cara, nada contra ser saudosista. Eu sou muito saudosista, mas eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção de que o que Deus tem para hoje é muito maior, e o que Ele tem para amanhã será maior ainda, em nome de Jesus. Se você crê, tome posse disso em nome de Jesus Cristo. Pessoas que perderam a paixão só vivem das glórias do passado. É igual quando estão falando de futebol. Em 1900 e bolinha, lá vai o Vasco, né? Mas o Vasco era bom. Seleção brasileira, não tinha pra ninguém não, cara. Seleção brasileira era, sabe, tudo glória do passado. Deus tem um futuro para você. Amém? Se você crê que Deus tem um futuro para você, diga glória a Deus. Seu passado pode ter sido bom, seu passado pode ter sido grande, glorioso e poderoso, mas creia, seu futuro será muito maior. Se você crê, diga: o meu futuro é muito maior. O meu futuro será muito maior em Deus. Suas maiores vitórias você ainda não viveu. Suas maiores vitórias ainda estão no seu futuro. Você já atravessou até aqui. Foram 4 meses de pandemia já, meu irmão, e você continua aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Se a paixão se esvaiu, deixa eu te falar uma coisa: é noite de aquecer novamente para a glória do nome dele. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé dentro do seu lar.
para a gente buscar a Deus, para a gente buscar ao Senhor. A Bíblia diz que a vida do cristão é de vitória em vitória, é de glória em glória, e vai cada dia mais aumentando, vai subindo nível, vai subindo nível, vai subindo nível. Quando Deus falou a Moisés ir até Faraó, Ele não disse: vai em meu nome e diga, eu sou o grande Era. Não, Deus disse o seguinte: vá no meu nome e diga, o grande eu sou te enviou. Eu quero convidar você nessa noite. Se você conhece alguém, você caminhou junto com essa pessoa, caminhou junto em Cristo com esse irmão, com essa irmã, você vai ligar para essa pessoa agora. Pastor, não tenho como ligar. Faz uma chamada de vídeo aí, meu irmão. Eu não tenho como ligar porque eu estou na live aqui, eu estou usando o celular. Deus vai te dar uma estratégia agora, não sei o que você vai fazer. Mas eu quero convidar você a chamar essa pessoa agora, para ter um momento de intimidade, de comunhão com Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu sou apaixonado por esse Deus, porque eu não sirvo a um Deus que era, tampouco a um Deus que vai ser. Eu sirvo a um Deus que é. Deus é amor, Deus é poder. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o que você precisa. Ele é a tua alegria, Ele é a tua paz. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele continua transformando hoje. Ele continua fazendo milagres hoje. Pastor, amanhã, amanhã Ele será grande eu sou também para você. Ele vai ser. Não necessitamos de um Deus do ontem, não necessitamos de um Deus de amanhã, nós necessitamos de um Deus hoje. E esse Deus vai continuar sendo seu Deus para toda a sua vida. E Ele vai continuar sendo Deus, crescendo a cada dia, liberando vitórias e vitórias e glórias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aqueles dois discípulos falavam de Jesus de ontem. Ele foi um grande profeta. Ele foi um grande mestre. Vamos! E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Vamos, e se eu passar pelo fogo? Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Eu quero convidar você nessa noite a voltar a queimar de paixão, porque aquele que um dia pisou no santo dos santos não vai voltar, não vai voltar atrás, vai continuar seguindo a sua caminhada em fé, em Cristo, em Deus. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos, quem já pisou? Do santo dos santos em outro lugar, não sabe esperança e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Aqueles discípulos haviam perdido a esperança. 3 dias somente se passaram da morte de Jesus e eles já haviam perdido a esperança. Alguém um dia me disse: uma pessoa pode viver 7 dias sem comer, uma pessoa pode viver 3 dias sem tomar água, 15 minutos sem respirar, mas é impossível viver 1 segundo sequer sem esperança. Que a esperança da eternidade inunde o teu coração nessa noite. Nem 1 segundo sem esperanças. Esses discípulos estavam 3 dias
sem esperança, haviam perdido o significado da vida. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus começou a falar para eles da palavra. Quando eles chegaram em casa, Jesus começou a falar para eles da palavra. E enquanto Jesus estava falando da palavra, eles foram relembrando de tudo que Jesus estava, de quem era Jesus, de quem é Jesus. E eles entenderam que aquele que estava falando com ele era o próprio Jesus. Ei, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus vai trazer de volta a tua paixão. O fogo vai ser restaurado dentro de você. Em nome de Jesus, aquele que estava caído se levante. Estava caído, reconcilie-se. Esse é o momento. Em nome de Jesus, essa é a sua hora. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, quem já pisou, já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver. Aqui eu termino, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei qual o seu problema, qual a situação mais impossível que você está enfrentando, mas com Cristo, deixa eu te falar, sempre haverá uma esperança. A Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu futuro, não desista da sua família. Que o Papai do Céu te abençoe e libere vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer reconciliar-se com Ele, escreve aí nos comentários. Vou encerrar por aqui, mas tem um vídeo. Enquanto esse vídeo estiver rolando aí, eu queria que você escrevesse aí, coloque o seu nome, diga: eu estou entregando a minha vida a Jesus. E aqui nós encerramos adorando ao Rei. Que Deus te abençoe. Quem já pisou no santo dos santos.